direitos, né? O sistema punitivo brasileiro a gente sabe que é controle justamente, né, das pessoas esquecidas, né, ou invisíveis. Então a gente trabalha com essa perspectiva. Unir, perdoar ou restaurar são alternativas para colocar um fim a uma ação indesejada, são atributos do sujeito capaz. De qual escolha eu vou fazer? A gente faz uma discussão sobre perdão, e aqui a gente entende o perdão não como simplesmente esquecer aquilo, mas sim como você consegue superar a lembrança traumática e poder expressar as dores e os traumas, né? O sujeito capaz é o sujeito capaz de assumir compromissos e responsabilidades pelos seus atos humanos. Portanto, o sujeito capaz permite que se coloque ao alcance a sua escolha ética, o perdão, a punição e ainda a alternativa de responsabilização. Passa para frente, vamos ver o que tem que aí, você já foi. Pode passar isso. Queria apresentar para vocês, existem várias metodologias de justiça restaurativa que estão sendo desenvolvidas no mundo, várias práticas, e a gente no CEDEP, a gente trabalha basicamente com duas escolas. Uma é a Escola de Perdão e Reconciliação, que foi uma escola idealizada por um padre chamado Leonel Narvaez, inclusive vai ter um seminário dia 5 no CEDEP, que esse padre vai estar presente, a gente vai discutir justiça restaurativa e como que é, dimensões subjetivas e comunitárias da justiça restaurativa. Dia 5 de abril, às 2 horas. Essa é uma das pessoas que idealizou as SPEDs, que são Escola de Perdão e Reconciliação, que são metodologias que foram utilizadas nas regiões das Farc, né? Que o padre Leonel Narvaez, ele fala que essa escola ela foi construída porque muitos processos de negociação desconsideraram a dimensão subjetiva dos conflitos e por isso não conseguiram estabelecer uma paz sustentável, que ele diz. Então, resolveu ali no momento, mas depois o conflito retornava, né? Porque de fato as pessoas não foram restauradas, né? E dessa escola a gente utiliza os 7 passos da violência e da reconciliação, que é de uma psicóloga russa chamada Olga Bocharova, que trabalha em vários países, mas isso daqui ela construiu numa experiência que ela fez na Sérvia durante a guerra, né, entre sérvios e croatas. Foi um esquema que ela construiu junto com as lideranças religiosas das religiões envolvidas no conflito, né? Então, ela apresenta que todo ato de violência, a gente tira aquele justificado, então a pessoa que passa por um ato de violência, ela sofre uma dor, né, ofensa, choque, muitas vezes negação, dependendo do tamanho que é aquela dor, ou dependendo da humilhação que me traz, a gente nega. Isso a gente pode pensar desde os conflitos, né, mais graves da nossa vida, como nossos conflitos cotidianos, né? Então, frente a essa dor, eu começo a ter a consciência da perda, ou daquele choque, ou daquela dor, e eu começo num processo de pânico, se eu vou dar conta de olhar para aquilo ou não. Normalmente, as nossas instituições, em que a nossa dimensão da emoção ela é negligenciada, a gente tende a reprimir a dor e medo, porque somos poderosos e não podemos chorar, né? Desde criança, o lugar das nossas emoções ele não está dado. A criança chora porque é manha, né? Imagina que eu posso chorar, porque não tem lugar, né? Tudo tão produtivo, eu não tenho tempo para ficar triste ou enfrentar as minhas dores, né? Então a gente começa num caminho de repressão da dor do medo causado por aquele ato. Isso causa ira e começa um sentido de vitimização. Por que isso foi acontecer comigo? Por que eu sofri esse acidente? Por que eu fui assaltada? Por que eu... Desse porquê eu começo um desejo de justiça. Claro, né? Eu tenho que ser reconhecida como vítima, eu tenho que ser reconhecida como minha dor. E esse desejo de justiça, normalmente é um desejo de vingança. O que a Olga Bocharova fala que é uma coisa muito interessante, assim, porque esse desejo de comunicar, esse desejo de vingança,
é a necessidade que eu tenho que o outro sinta o que eu senti, que o outro saiba o que eu senti. É um desejo de comunicar essa dor profunda, que é um vínculo humano profundo que foi rompido. Então, o desejo de vingança muitas vezes é um desejo de comunicação da minha dor. Daí, eu construo a história certa. Claro, é um marginal, aquela pessoa não presta, eu tenho uma história certa que me vitimiza e justifica o porquê a outra merece um ato de violência também. Daí, eu pratico um ato de agressão agora justificado. Isso daqui, esses 7 passos da violência, ele é aplicado tanto na nossa dimensão, na nossa vida cotidiana, nos nossos pequenos conflitos com que a gente se depara no cotidiano, como também a gente pode pensar nos processos de estigmatização e legitimização e legitimidade que o Estado tem de exterminar uma parcela da população. Então, você pensar jovens negros que moram na periferia, eles são passíveis de morte, porque de fato eles estão envolvidos, porque eles são periculosos, porque são pessoas indesejáveis, né? E como que isso a gente vai reproduzindo? Mesmo os meninos que estão envolvidos nesse processo todo de sofrimento, de descaso, né, do poder público. A gente trabalha dando esse curso aqui da SPER em algumas... a gente estava trabalhando no CDP e era com os presos, né? E é super interessante também, assim, os presos nunca pensaram nas dores das suas vítimas, porque eles são vítimas. Então a vítima dificilmente tem condições de se responsabilizar por um ato e pensar de fato no sofrimento que eu causei no outro, né? Então,